Fala galera, eu sou o Deiko. E eu sou o Matheus. Bem-vindos ao Ideia Física. Bom dia, pessoal de Ideia Física, tudo jóia? A aula de hoje é sobre força de atrito. Então anota aí o conceito de força de atrito. Força de atrito é uma força que vai contra a tendência do deslizamento. E para entender isso melhor, vem aqui comigo no quadro. Olha esse exemplo aqui, ó. Você tem um bloco, certo, apoiado numa mesa. O que eu vou fazer? Eu vou puxar o bloco para a direita com essa força F aqui. O que vai acontecer? Quando eu puxar o bloco, gente, vai ter um deslizamento entre a superfície do bloco e a superfície da mesa. Então, como está tendo esse deslizamento, vai aparecer o atrito. E como eu estou puxando o bloco para a direita, o atrito vai ser para a esquerda, contra a tendência do deslizamento. Então tá aqui, ó. A força de atrito para a esquerda e força de atrito que a gente vai chamar de FAT. Então, FAT, força de atrito, tá bom? Então, o atrito surge daí, entre o deslizamento. E surge também por outro motivo. Para explicar isso, eu vou dar um zoom bem nesse ponto aqui, gente, onde está tendo contato da superfície do bloco com a superfície da mesa. Vai ser mais ou menos o seguinte, ó. Aqui em branco eu tenho a superfície do bloco e aqui embaixo tem a superfície da mesa. Então repare o seguinte, quando eu dei o zoom, você consegue reparar aqui, ó, que as superfícies não são perfeitamente lisas, que elas possuem falhas. Então tá aí, o atrito surge, gente, por causa dessas falhas, joia? Então ele surge devido ao deslizamento e porque as superfícies apresentam falhas. E quanto mais falhas apresentarem as superfícies, maior vai ser essa força de atrito, tá? E como é que você vai calcular, então, a força de atrito, o FAT? Eu coloquei aqui, ó, força de atrito, FAT, é igual ao μ. μ é um símbolo, tá, gente? E o que ele está significando aqui pra gente? O μ é o coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito. Ele é uma constante, tá? Ele é uma constante que depende da superfície do material. Então todo material tem um coeficiente de atrito característico. O metal vai ter um, a madeira vai ter outro, e assim por diante. Quanto mais falhas o material apresentar, maior vai ser esse coeficiente de atrito, essa constante, tá? Então FAT é o μ vezes a normal. A normal que vocês conhecem, que surge devido ao contato entre dois corpos. Tudo bem? Bom, explicado a força de atrito, então, agora a gente vai entender os dois tipos de atrito que existem, que é o atrito estático e o atrito dinâmico. Então vamos lá para a aula? Valeu! Bom, pessoal, agora a gente vai aprender, né, a força de atrito estático. E a força de atrito estático, ela só aparece para a gente quando o corpo ainda se encontra em repouso. Para entender isso, olha esse exemplo que eu coloquei no quadro. Eu tenho aqui um bloco e eu vou empurrar esse bloco com essa força F aqui, gente, para a direita, tá? Então a tendência do bloco é ter um deslizamento para a direita. Só que esse bloco não está indo para a direita não, ó. O módulo da velocidade dele está zero, ele está em repouso. Ou seja, tem alguém segurando ele. E quem é que está segurando ele? Aquela força que vai contra o deslizamento, que é a força de atrito. Está aqui, ó. A tendência do deslizamento para a direita, apareceu aqui a força de atrito para a esquerda. Como o bloco ainda se encontra em repouso, eu chamo de força de atrito estático, ou FAT estático. Então é ela que está impedindo que o bloco entre em deslizamento, tá? Olha esse outro exemplo aqui agora. Peguei aqui um bloco. E nesse exato momento, eu estou aplicando aqui uma força, um valor hipotético, uma força F aqui, ó, de 2 newtons. E repara que o bloco está em repouso, mesmo aplicando essa força. A tendência do bloco, né, o deslizamento dele seria para a direita. Ou seja, tem alguém segurando ele, não está deixando ele entrar em deslizamento. Que é quem? A força de atrito estático, que está aqui para a esquerda, segurando. E se eu estou aplicando uma força F de 2 newtons, a força de atrito estático para segurar ele tem que fazer uma força contrária de quanto? 2 newtons. Assim ele fica em equilíbrio e permanece em repouso. Então vamos colocar aqui na tabela. Ó. Eu construí uma tabela aqui de força F
pela força de atrito. Então ali eu apliquei uma força de 2 newtons e a força de atrito estático para segurar o bloco também fez uma força de 2 newtons. Agora eu vou aumentar essa força, vamos lá. Eu vou aumentar a força agora para 4 newtons. E repara o seguinte, ó, o bloco ainda continua em repouso. A força de atrito estático não está segurando ele. Só que agora para segurar eu teve que aumentar também. Porque se eu aumentei para 4 e ela segurar, ela também teve que aumentar para quanto? Para 4 newtons. Então vamos colocar na tabela. Fiz uma força F agora de 4 newtons e a força de atrito estático para segurar também teve que fazer 4 newtons. Agora eu vou aumentar mais ainda. Vamos ver agora, ó. Vou aumentar a força agora para 6 newtons. E o bloco ainda continua em repouso. Ou seja, a força de atrito estático mais uma vez está segurando o bloco e teve que aumentar para 6 newtons para conseguir segurar. Então vamos colocar na tabela. Fiz uma força de 6 newtons e o atrito para segurar, o atrito estático, também teve que fazer uma força de 6 newtons. Só que tem um porém. Vai chegar uma hora que a força de atrito estático chega no limite, que ela não aguenta mais segurar o bloco. E se eu realizar uma força F maior do que esse limite, o que vai acontecer? Aí o bloco vai entrar em movimento. Vamos supor que nesse caso aqui, ó, nesse exemplo, o máximo que o FAT vai conseguir suportar seja exatamente esses 6 newtons aqui. Ó. Então aqui está o máximo que ele segura. Então se eu realizar uma força maior do que 6 newtons, por exemplo, 7 newtons, o que vai acontecer? O atrito estático não vai conseguir impedir o deslizamento e o bloco então vai entrar em deslizamento. Então olha aqui, ó. Vou aplicar uma força agora de 7 newtons e o bloco começa a deslizar. Joia, por quê? Porque agora eu venci o atrito estático. Eu ultrapassei o limite que ele conseguia suportar. Joia? Eu vou pegar agora esses valores que eu coloquei na tabela e vou colocar num gráfico. Tá? Um gráfico de força de atrito em newtons, né, que é uma força, pela força F em newtons também, que eu estava fazendo aqui, ó, para empurrar o bloco. Então vamos lá. Quando eu fiz uma força de 2 newtons, ó, uma força F de 2 newtons, o atrito estático segurou o bloco, com uma força também de 2 newtons. Eu aumentei a força para 4. Aí o atrito estático aumentou também, né? Ele conseguiu segurar a caixa. Então ele também fez uma força de 4. Aí eu aumentei mais uma vez para 6. E o atrito estático ele aumentou também junto e chegou até 6. Só que olha aqui no gráfico. Ó. Esse ponto está exatamente o limite. Aqui está a força de atrito estático máximo. Então o máximo que ele vai conseguir suportar, igual eu já tinha falado, então vai ser de quanto? 6 newtons. Fiz uma força maior, o corpo vai entrar em movimento. Joia? E como é que você calcula a força de atrito estático? Gente, tem como você calcular a força de atrito estático máximo, que é esse valor máximo que ele consegue suportar. Aí eu coloquei aqui na fórmula. Força de atrito estático máximo é o coeficiente de atrito estático, é específico para o estático, aquela constante que eu já expliquei para vocês, vezes a normal. Então o fato estático é igual a μ estático vezes a normal. Aí o corpo entrou em movimento. Fiz uma força maior que o fato estático. Entrou em movimento. E agora? Agora o atrito não é mais estático, e sim um atrito dinâmico. Então vamos aprender agora como funciona a força de atrito dinâmico. Vamos lá! Bom, pessoal, agora a gente vai entender a força de atrito dinâmico que aparece agora quando o corpo se encontra em movimento, tá? Olha aqui, ó, aquele mesmo desenho. Só que lembra, eu fiz uma força maior do que o estático máximo. Eu venci a força de atrito estático máximo, aí o corpo entrou em movimento. Então olha só, agora o módulo da velocidade aqui do bloco é maior do que zero, ele está em movimento. Eu continuo empurrando o bloco para a direita e o atrito continua contra o deslizamento. Tá aqui, ó. Só que agora, como o bloco está em movimento, não é mais FAT estático, é o FAT-D, é o FAT dinâmico, tá? E tem diferença entre a força de atrito estático e a força de atrito dinâmico? Tem sim, e a gente consegue reparar nesse gráfico aqui, ó. Bom, lembra, ó, o FAT estático máximo, o máximo que ele conseguia segurar o bloco em repouso, era 6 newtons. Aí caso eu realizasse uma força maior, por exemplo 7, ele entrava em movimento. Aí quando ele entra em movimento, repara o que acontece com o gráfico. Aí eu faço uma força maior do que 6, olha o que acontece. A força de atrito estático que estava aqui em cima cai, ó, o atrito cai, fica mais fraco. Olha aqui, ó, caiu para 5.
Ó, então calma aí. Depois que o corpo entra em movimento, é força de atrito dinâmico. Isso. E fica mais fraco que o máximo estático? Fica mais fraco. Porque a força de atrito dinâmico ela é mais fraca que a força de atrito estático. Por exemplo, o que você acha mais fácil empurrar? Vamos lá. Tem uma caixa, ela está em repouso. Você vai começar a empurrar ela. Agora, outro exemplo. Tem uma caixa, já tem uma pessoa empurrando. Aí você vai lá ajudar ela a empurrar. Qual que é mais fácil empurrar? A que estava em repouso ou a que já estava em movimento? A que já está em movimento é mais fácil empurrar. Por quê? Porque o atrito dinâmico ele é mais fraco que o atrito estático. E repara uma outra coisa também. Ele é mais fraco e é constante. Ele não muda. Então depois que o corpo já está em movimento, o atrito dinâmico ele é o mesmo. Ele é constante, ele não muda. Ao contrário do estático, que aumenta, né? Até um certo limite aqui, que é o máximo dele. Joia? Então o dinâmico ele é mais fraco e constante durante o movimento. Joia? Como é que você vai calcular a força de atrito dinâmico? Coloquei aqui, ó. Fat dinâmico é o Mi dinâmico, agora específico para o atrito dinâmico, vezes a normal. Joia? Bom, então Fat estático é o Mi estático vezes a normal. Isso. Fat dinâmico é o Mi dinâmico vezes a normal. Isso. Uai, então calma aí. Tem dois coeficientes de atrito, estático e dinâmico? Sim. Uai, então calma aí. Todo material tem dois coeficientes de atrito? Também. Então, por exemplo, gente, o metal vai ter dois coeficientes de atrito, estático e dinâmico. A mesma coisa para madeira e por aí vai. E tem diferença entre eles? Tem. Aqui, ó. Coeficiente de atrito estático é mais forte ou maior que o dinâmico, pelo mesmo motivo que eu já expliquei. Joia? Bom, então agora para entender de uma vez por todas e encerrar, vamos por exemplo. A continuação dessa aula está na parte 2. Clique aqui no link para você continuar assistindo. Valeu! Fala galera, aqui é o Professor Deico, obrigado por assistir nosso vídeo, não se esqueça de dar like, curtir a nossa página no Twitter e também no Facebook. E para nos acompanhar, se inscreva no canal. Abraço! Saturate the market, and wouldn't it be great if we could just simulate